Olá amigo investidor, seja muito bem-vindo, aqui é mais um vídeo do canal Manual do Dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, né? Vamos falar sobre riscos e quem não pensa nos riscos antes de investir, né? É uma das primeiras coisas que muitas pessoas pensam, né? E fundos imobiliários, principalmente, muitas pessoas que investem nesse tipo de ativo, geralmente são pessoas mais conservadoras, que às vezes conhecem o pai, a mãe, o avô, algum parente que se aposentou, digamos assim, com imóveis, que tem várias casas, e aí pensa que no caso do fundo imobiliário poderia ser mais arriscado por ser um papel. O papel ele pode sumir da noite para o dia, já um imóvel físico não, eu estou pisando aqui no imóvel, eu estou vendo ele, então é mais seguro. Bem, então eu vou falar aqui dos riscos. Você vai ver que grande parte dos riscos de um fundo imobiliário eles são basicamente os mesmos de um imóvel real, né? Até porque o fundo imobiliário ele não é só um pedaço de papel. Entenda que por trás daquele papel existe um imóvel real, né? Existe um ativo real, existe um shopping, uma escola, um hospital, uma residência, enfim. E eles não podem sumir da noite para o dia, porque o que dá valor àquele papel é justamente aquele imóvel, entende? Então, da mesma forma que esse imóvel vai se valorizando, o papel também tende a se valorizar. Então, no final das contas, é muito semelhante, né? Mas, logicamente, existem algumas diferenças e eu vou falar aqui sobre algumas delas e quais os principais riscos, né, de você investir em fundos imobiliários. O primeiro risco do fundo imobiliário é o risco de mercado. Realmente, existe uma oscilação nesse tipo de ativo que vai depender da demanda por aquele fundo específico, né? E essa oscilação ela vai de acordo com a economia, o estado da economia atual, como é que estão os imóveis de uma forma geral, né? No caso do imóvel físico, a gente não sabe tanto, não tem tanta noção assim de quanto que está o preço, né? Porque a gente não pode ver aquele preço na tela do computador, né? Você faz uma estimativa de quanto, por exemplo, seu apartamento vale. Já aqui nos fundos imobiliários você tem o preço real dele a cada segundo. Então, todos os dias você está vendo ali o preço. Então, realmente o fundo imobiliário ele tem esse risco de você, por exemplo, comprar a R$100, por exemplo, e precisar vender a 80, né? Mas é como eu falo, o perfil se você tem interesse em investir em fundos imobiliários, você deve ter um perfil mais conservador. Você não está comprando com o intuito de vender, né? Você está comprando um imóvel. E quem compra imóvel tende a querer ficar recebendo os aluguéis, os rendimentos, né? Não está pensando assim em vender, né? Então o imóvel físico ele também ter um risco de mercado também, só que no caso do fundo imobiliário você está vendo aquele preço oscilando, então isso dá uma impressão de que o valor dele pode subir e descer muito rápido, diferente do imóvel físico. Mas o imóvel físico também pode perder o valor, né? Caso você construa alguma favela perto de um apartamento, o preço pode cair, só que você não está vendo, né? Já no fundo imobiliário você está vendo aí em tempo real, tá? Bom, número 2 é o risco de liquidez. O que é a liquidez? É a quantidade de negócios que são realizados diariamente para aquele fundo. Então, é importante você observar quando for comprar um fundo imobiliário, você perceber quantos negócios estão sendo feitos. Quantos milhões de reais, quantos mil milhões de reais estão sendo negociados mês a mês. Porque quanto mais negociações, né, mais fácil vai ser na hora de você vender se você precisar, né? Então, já em fundos com menor liquidez vai ser mais difícil você vender. Já no caso do imóvel real, a liquidez ela vai ser sempre menor, porque você vai ter que procurar um comprador e às vezes pode demorar anos para você conseguir achar um comprador, caso você queira vender um apartamento, etc. Já no caso dos fundos imobiliários não tem como demorar tanto, sem falar que você pode vender só uma parte dos seus fundos imobiliários. Já no imóvel físico você precisa vender o imóvel inteiro, né? Então existe o risco de liquidez, mas do fundo imobiliário é bem maior. Número 3, risco de inadimplência. Lógico, existe um risco de inadimplência. Você vai ter um impacto ali no aluguel que você vai receber. Mas no caso do fundo imobiliário, existe a vantagem que ele é mais diversificado. O que isso quer dizer? Você compra uma cota de um fundo que tem várias salas. Já no caso, se você comprar um apartamento só, você vai ficar sem renda nenhuma 3 meses. Tá? No caso do fundo imobiliário, existem vários ocupados e no fim você pode ter por
por um período um rendimento menor, mas pelo menos continua tendo rendimento, né? Você não para de ter rendimento, certo? Número 4 é o risco da obra. Isso aí acontece muito em fundos de desenvolvimento, fundos imobiliários de desenvolvimento. Existem alguns fundos, nem todos os fundos, eles são fundos de imóveis físicos, de um prédio físico. Existem fundos imobiliários que captam recursos de milhares de investidores e usam esses recursos para comprar terrenos, comprar empreendimentos. E quando a obra estiver concluída, esses fundos vendem essas obras por um preço maior, né? É aquela velha história, a pessoa comprar um apartamento na planta e quando ele tá pronto revende com lucro. Aqui é da mesma forma. Só que, como no imóvel físico, aqui também existe o risco da obra ser embargada por alguma questão ambiental, alguma questão jurídica, não sei, alguma coisa. Existe tanta burocracia, né, no Brasil. Então, por causa disso, fundos de desenvolvimento, eles têm esse risco, né? O risco da obra, de ter algum problema e não conseguir concluir a obra, não conseguir vender. Então, fundos de desenvolvimento geralmente são um pouco mais arriscados por conta disso. Número 5 é o risco físico do imóvel, que aí, como eu falei, o fundo imobiliário está lastreado por imóvel físico. Se cai um meteoro em cima desse imóvel, então você perdeu tudo, né? Ou então se cai um furacão, ou se um terremoto, alguma coisa assim, da mesma forma que é um imóvel físico. Lógico, se você tem um apartamento, cai uma tsunami em cima dele, você perdeu tudo. Aqui também é do mesmo jeito, né? Então existem imóveis físicos por trás, né? Se tiver qualquer problema ali, lógico, você vai perder, né? Mas é da mesma forma no imóvel físico. Número 6 é o risco de concentração, né? Existem alguns fundos que eles são bem concentrados, né? Ou seja, existe um fundo imobiliário, por exemplo, o fundo do edifício Almirante Barroso, né, que investe no imóvel do mesmo nome. O edifício é a sede da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro e o banco é seu único inquilino, né? Então o que acontece? Se tiver algum problema com a Caixa Econômica, sei lá, for privatizada, então acontecer um escândalo de corrupção, alguma coisa, sei lá, né, coisas de governo, então você vai ter um problema muito grande aí, né? Então o ideal é você não investir em fundos que compram só um imóvel ou então que só tem um inquilino, né? Se você tem fundos imobiliários pagando bons dividendos que são diversificados com vários inquilinos, por que você vai escolher aplicar o seu dinheiro em um fundo que investe em um só imóvel, em um só inquilino, que tem só um inquilino? Então, eu não acho interessante. É melhor você diversificar, né? Você investir em fundos que são diversificados, que torna mais seguro, né, o seu investimento, né? Se uma ou duas empresas tiverem problemas, as outras compensam, né? Número 7, né? Existe o risco de um ativo muito específico, porque existem fundos imobiliários que têm um ativo específico, como por exemplo um hospital. Um hospital só pode ter atividades hospitalares ali dentro, né? Então, se o hospital tiver algum problema, então vai ser difícil, né, arranjar uma nova empresa nessa área para substituir. Então, isso aí às vezes torna o investimento um pouquinho mais arriscado. Número 8 é o risco de vacância, que é justamente alguns imóveis ficarem desocupados. E aí eu volto para aquela questão do imóvel físico versus o fundo imobiliário. No fundo imobiliário você tem vários imóveis. Se um ou dois ficarem desocupados, você pode ter uma redução nos seus rendimentos, mas você não vai ter os seus rendimentos interrompidos, né? No caso de um apartamento, você tem um apartamento e você fica 3 meses lá sem encontrar ninguém para alugar, e você vai ficar 3 meses recebendo R$0 e ainda vai ter que pagar condomínio e as outras despesas, né? Então, o risco de vacância no fundo imobiliário existe, mas como é diversificado, você pode ter uma diminuição nos rendimentos temporária, né, de acordo com a economia, mas você pelo menos não deixa de receber os rendimentos, tá? Risco de varejo, né? Número 9. Já o risco de varejo é o risco que acontece muito em shoppings, né? Porque shoppings, existem lojas lá, né? E eles ganham, o fundo ele ganha tanto o dinheiro dos aluguéis, como ele ganha também uma participação nas vendas das empresas, né? Então, se num shopping as vendas forem fracas, quem tem cotas desse fundo acaba recebendo menos, né? Então, quando o país está sofrendo alguma crise no setor de varejo, então esse setor de shoppings pode sentir, você pode ter uma perda aí de rentabilidade, tá?
Número 10 é o risco de crédito, certo? Isso especialmente acontece em fundos que investem em papéis, né? CRIs, LCIs, né? O que são papéis? São títulos de dívida que esses fundos compram, né? Emprestando esse dinheiro e recebendo juros. Agora, dívida é complicado porque pode ter um calote, né? Pode existir um calote, aí você não vai receber. Então você pode ter uma diminuição muito grande nos rendimentos, no caso de fundos de papel. Então, para isso que existem os ratings, né? As agências de rating fazem uma classificação dos ativos desses papéis. Então, se você pegar um relatório eu tenho até no meu canal aqui um fundo de papel, o KNCR, que ele é um fundo de papel, e eu li lá o relatório, você pode ver lá o rating, né? AAA, 2As, quanto mais As é mais seguro, né? Então existe uma empresa que faz a avaliação desses ativos, né? Existem fundos de papel que tem ativos CRIs, LCIs com rating B, C, 1A só. Existem outros fundos que têm ativos muito bem avaliados, AAA, AA, todos praticamente, né? Então é bom você, quando for investir no fundo de papel, dar uma olhada também na qualidade dessas dívidas, né? É importante dar uma olhadinha lá no relatório gerencial, tá? Então pronto, esses foram os 10 riscos principais, fundos imobiliários, alguns particulares desse tipo de investimento, como risco de crédito, que eu acabei de falar, e outros comuns, tanto ao imóvel físico, a grande maioria, né, são os mesmos riscos do imóvel físico, tá? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário abaixo, se inscreva no canal para mais vídeos periódicos, não só sobre fundos imobiliários, mas investimentos. E é isso, um abraço, até o próximo vídeo.